Olá, 1964. Um golpe de Estado instaura no Brasil uma ditadura militar. 1985. Chega ao fim o período ditatorial. O país busca a normalidade democrática. 1988. O Brasil escreve uma nova Constituição que assevera o Estado democrático de direito e faz avanços na esfera social. 2016, a presidenta Dilma Rousseff, do PT, sofre um processo de impeachment e é afastada do cargo. 2018, Jair Bolsonaro, representante da extrema-direita, é eleito presidente da República. 2022, novas eleições à vista. O presidente Bolsonaro é candidato à reeleição, mas não lidera as pesquisas de intenção de voto. Ele ataca o sistema eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, a imprensa e a cultura. Os militares estão sentados à mesa do poder e vão muito bem, obrigado. A democracia brasileira está em risco. No programa de hoje, eu converso com Tatiana Chicarino, cientista política e pesquisadora do Núcleo de Estudo em Arte, Mídia e Política da PUC de São Paulo. Tatiana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje no Opinião Pernambuco. Eu quero começar essa nossa conversa exatamente pela pressão que vem sendo feita pelo presidente da República e pelos militares sobre o Tribunal Superior Eleitoral. O quanto essa pressão fragiliza a democracia brasileira, no seu entendimento? Obrigada, Estela Mares, pelo convite. Espero que você esteja bem, também todo mundo que está aqui nos assistindo. Bom, primeiro você fez aí uma recuperação histórica de datas muito importantes que dão muito sentido, da crise da democracia que a gente tem vivido nos últimos anos e mais, uma degradação realmente da democracia, uma degradação institucional. E a relação de Bolsonaro / militares com o TSE demonstra isso, demonstra esse processo. Então, é claro que todos esses embates que nós temos vistos nas últimas semanas são muito... a gente tem que prestar muita atenção, porque, de fato, são questões muito importantes, nós temos que ficar alerta sobre isso, porque há um risco realmente sobre a democracia, e o que é mais inusitado quando pensamos que a nossa democracia é tão recente, pelo histórico aí que você trouxe, 85 nós temos a eleição direta à presidência indireta, para a presidência da República, Tancredo Neves e José Sarney, depois, a Constituição de 1988, 89 a primeira eleição direta a presidente da República, então quer dizer, e tudo isso é muito recente. E nós estarmos falando hoje da possibilidade de um presidente da República ter sido eleito, ter um golpe, implementar um golpe no Brasil, isso é realmente muito, muito perigoso. Agora, sobre a relação especificamente, quando a gente observa o papel que os militares vêm desempenhando nesses últimos meses em relação à legitimidade ou não das eleições, isso é um absurdo, porque os militares eles não devem se portar dessa maneira, Então, militar não é poder, militar não deve dizer como que a eleição deve ou não acontecer, Os militares, as forças armadas de qualquer país, eles estão subordinados aos poderes, e especialmente os poderes eleitos, Então, Presidência da República e Congresso Nacional, e quando a gente fala dos estados, as polícias militares, elas estão subordinadas ao civil que é eleito em cada um dos estados. Então, esse é um histórico que nós temos, Então, as Forças Armadas, ela atua como politicamente, então como ator político já desde a proclamação da República. Você pontuou muito bem o golpe militar, um golpe civil-militar, eu costumo chamar mais desse termo, teve uma presença, claro, preponderante
na política e se colocando como esses atores, né? Então, em 64, né, o discurso, né, dos militares, especialmente aqueles, né, aqueles militares que tomaram o poder, que deram o golpe, que são chamados sorbonistas, era um discurso de nós precisamos arrumar a casa, nós precisamos salvar o Brasil, né, instaurar uma verdadeira democracia. Então, esse jogo de palavras, até essa estratégia discursiva, ela não é nova. Claro que não é uma repetição completa do passado, mas dizer, por exemplo, a defesa da liberdade, como eles vêm dizendo, né, o Bolsonaro e os bolsonaristas, e os militares dando sustentação para isso, né, legitimando realmente um absurdo. Tatiana, essa pressão sobre o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que vem sendo feita de forma sistemática, a gente pode entender essa pressão como peça de um golpe que já está arquitetado, que já foi arquitetado lá atrás, porque, primeiro, o presidente afirmou que houve fraude nas eleições de 2018, embora ele tenha ganhado a eleição. Depois, ele queria que voltássemos ao voto impresso. Depois, ele pediu uma contagem paralela feita por militares. Agora, ele quer uma auditoria comandada pelo partido dele, que é o PL. São peças de um golpe desejado e planejado? Sim, bom, eu acho que a resposta mais simples é essa, sim, vamos qualificar essa resposta, né? Bom, o Bolsonaro nunca foi democrático, né? Então, o histórico da vida dele já nos demonstra isso, as falas públicas dele, então, ele nunca foi democrático, portanto, estando no poder, né? Então, quando a gente, nas vésperas das eleições de 2018, diziam-se, as instituições, elas funcionam muito bem no Brasil e vão enquadrar o presidente da República, embora ele tenha essas manifestações, né, golpistas, autoritárias, misóginas, racistas, etc., as instituições vão moldar isso, porque a cadeira do presidente da República, ela tem um peso, e a gente viu que isso não é verdade, e a história também nos demonstra que autocratas, quando chegam ao poder, eles vão tentando subverter essas instituições democráticas de dentro, e é o que ele está fazendo. Né? Então, ele, quando diz sobre as urnas eletrônicas, depois ele vai para o impresso, quer dizer, não é a urna em si, não é o voto impresso em si, mas é o elemento mínimo da democracia, que é o voto. Então, se a gente não tem esse elemento mínimo, que é o voto, sendo um elemento de confiança das pessoas, então, as pessoas votam por quê? Porque elas sabem que vai ter um conjunto de votos, uma totalização, e a pessoa mais votada vai, né, ter o cargo ali da presidência da República. Nós temos para o legislativo outras regras, enfim, mas nós temos uma confiança coletiva sobre o sistema. Se você começa como um autocrata minando essa confiança, então você já está colocando, né, esse ambiente de desconfiança sobre o mínimo da democracia, porque a gente foi construindo, a gente construiu esse mínimo nos anos 80, que né, eleições diretas já, depois a gente foi, né, evoluindo para uma democracia mais participativa, uma democracia social, quer dizer, então a gente foi caminhando historicamente para esse sentido e hoje a gente vê esse retrocesso. Então, para, né, resumir, entendo que a questão da confiança coletiva ela é fundamental, e isso realmente, né, porque quando você pensa num golpe, você precisa de um apoio de setores da sociedade, da opinião pública, etc. E a outra questão que é realmente o processo, né? Então, você mina o processo para dizer, isso não vai ser legítimo, portanto, né, o meu adversário, ele não é devidamente, né, não tem legitimidade para assumir aquele cargo. Isso a gente viu em 2014 com a Aécio Neves já fazendo isso, né, de uma forma muito diminuta, claro, em relação, comparando com o Bolsonaro, para ver a situação tão difícil que nós estamos, mas é esse o caminhar. Agora, teremos golpe, né? Aí é uma outra discussão, né? Ele tem uma trajetória
que demonstra isso, e os últimos meses, enfim, desde o ano passado, principalmente ali com 7 de setembro, demonstrado isso, mas se teremos golpe ou não, aí são outros fatores, né, que envolvem isso. Você mencionou Aécio Neves na eleição de 2014, né? Ele perde a eleição e contesta o resultado, ele perde para Dilma Rousseff e contesta o resultado das urnas. Eu te pergunto se o esgarçamento da democracia brasileira, para a gente chegar onde chegou, né? Onde estamos hoje, se esse esgarçamento começa exatamente ali em 2014, com esse gesto de Aécio Neves. Eu entendo que é um evento significativo, mas se houvesse só a contestação sem apoio de setores importantes da sociedade brasileira, não seria, né? Não teria importância. Então, no momento em que o Aécio diz que a Dilma não foi eleita de forma legítima, mas que uma associação criminosa chegou ao poder, e você tem parte expressiva da imprensa, né, profissional, os grandes meios de comunicação apoiando isso, dando espaço para isso, setores do empresariado que também apoiaram, né, essa desconfiança e, consequentemente, o que se viria depois, que é a tentativa de retirada de Dilma, e conseguiram, né, o golpe parlamentar. Então, se fosse isoladamente, não, mas como teve todo esse apoio, então é muito importante. E agora também nos chama muita atenção a completa ausência dessas lideranças empresariais, né? Então, eu estou falando aqui de São Paulo, né? E a Fiesp, que foi super importante ali no processo de impeachment, né, que chegou ao golpe, está completamente calada, e poderíamos dizer tantas outras lideranças empresariais. A imprensa, muito menos, né? Muito menos por conta até de ser um inimigo, né? A empresa é considerada uma inimiga ali do bolsonarismo, mas essas lideranças empresariais completamente caladas durante esse processo de planejamento, digamos assim, de um golpe que, né, está mais do que claro que o Bolsonaro gostaria e vai querer fazer isso, né? A outra peça aí nesse tabuleiro de xadrez do esgarçamento da democracia brasileira pode ser o alinhamento naquele momento, do PSDB e do PMDB com as forças políticas conservadoras do país? Assim, é muito importante. Eu falei das lideranças empresariais, falei da imprensa, mas não falei, né, dos líderes políticos, né? Então, no Congresso Nacional, houve realmente essa articulação de todas essas forças. E dos setores conservadores, a gente tem algumas diferenças, né? Então, existe um conservadorismo mais liberal, né, que por menos Estado, ou para menos Estado para a população e Estado para alguns setores produtivos, né, alguns setores ali de interesse. Então, isso é importante. E também o que aparece ali em 2014, que é um conservadorismo de cunho religioso, né? Então, lideranças, e aí eu não estou falando do neopentecostalismo como um todo, mas de algumas lideranças neopentecostais que vão ser bastante importantes ali também neste momento, e de demonização, e aí eu estou usando essa palavra intencionalmente, do PT, da esquerda, e em torno de um novo tempo. Então, o golpe, ele tem todas essas, são muitos fatores, né? Tem todas essas questões envolvidas. Então, claro, e aí você tem a entrada, o retorno de algumas lideranças políticas no parlamento, né? Porque sempre estiveram lá, então, esses partidos e determinadas lideranças sempre estiveram lá, mas estavam, né, não estavam ali no centro do poder. Então, retornam, porque, de fato, quando dizem, bom, o Centrão, o que é o Centrão se não tem toda essa origem de partidos de direita que vem do processo de redemocratização, né? Não veio do nada. Essas lideranças estão lá há muito tempo né, encontraram um momento propício para retornar nesse centro do poder e manter, né, colocar de novo suas práticas fisiológicas. Acho que um pouco desse contexto. Tatiana, a gente vai fazer um intervalo agora bem curtinho e volta daqui a pouco para continuar essa conversa, tá bom? Até já. Tá bom.
Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os riscos à democracia brasileira no conturbado cenário político do país. Eu converso com Tatiana Chicarino, cientista política e pesquisadora da PUC de São Paulo. Tatiana, a gente começou o bloco anterior falando da pressão que vem sido exercida pelo presidente da República e pelos militares sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou te pedir para avaliar as respostas que estão sendo dadas pelo TSE a essa pressão. Bom, Estela, uma pergunta bem, né, do momento, realmente. Então, quando a gente observa a criação da Comissão de Transparência por parte do TSE, foi uma tentativa de realmente diminuir essa desconfiança muito grande que o Bolsonaro e os grupos bolsonaristas nas redes sociais, isso é uma estratégia discursiva realmente de bombardear as pessoas, né, sobre esse tema, de desconfiar da democracia e das urnas eletrônicas. Então, a Comissão de Transparência ela vem num sentido muito positivo para dar essa resposta. No entanto, né, um dos membros ali é das Forças Armadas, né? E isso a gente fala, bom, escutei esses dias o termo o ovo da serpente, né? E de fato é isso, né? Então, eles estão lá e contestando e não fazendo realmente uma comissão de transparência deveria fazer, que é, né, pensar quais são os pontos ali que podem ser melhorados. Importante falar, a urna eletrônica é muito segura e todos os anos, né, que nós temos eleições, passa por um processo de checagem, de melhoria. Então, tem até alguns eventos em que hackers participam para tentar encontrar pontos ali de insegurança na urna, e algo realmente muito eficiente. Isso é uma tecnologia brasileira que nós precisamos exaltar. Bom, quais as respostas em relação a isso? Acho que as últimas respostas têm sido positivas de realmente colocar, né, no centro do debate. Nós respondemos a eles as perguntas que foram colocadas ali pelos militares, e olha que eles não faz sentido técnico essas perguntas, né? Então, debater isso é muito importante. Agora, e aí, né, eu finalizo pelo menos essa parte. Como que esse fluxo de desinformação ele acontece? Nós temos hoje já elementos para dizer onde que está a desinformação e quais são os principais propagadores de desinformação, e isso continua, né? Isso continua nas grandes plataformas aí digitais. Bom, tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara, que é um alinhado do presidente Jair Bolsonaro, ambos já se colocaram publicamente atestando a segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro. Qual vai ser, na sua opinião, não digo nem o papel, mas o posicionamento do Centrão nesse momento em que a democracia brasileira parece ameaçada e as eleições também, de alguma forma, parecem ameaçadas? Como é que você põe o Centrão aí nesse momento de tensão e jogo político? Olha, é muito difícil prever uma atuação, né, uma conduta única desse chamado Centrão, justamente porque não existe um bloco, né? Existem lideranças em determinados partidos, essas lideranças são extremamente fisiológicas, então, em estando outro no poder, eles vão, né, debandar, então essa é uma prática que vem já desde, né, a democratização. O Centrão, inclusive, é uma terminologia que vem ali da Assembleia Constituinte, né? Aqueles que não se posicionavam nem à direita nem à esquerda que queriam, né, outra coisa. E aí, dali saiu até o PSDB, mas isso é conversa para outro momento. Mas, então, não dá para a gente esperar uma conduta única, né? Algumas lideranças vão se posicionar, mas qual que é a capacidade dessas falas de gerar alguma consequência
no processo eleitoral. Então, não basta o Arthur Lira ir ao Twitter e dizer que, né, as urnas são seguras e a legitimidade. Não basta as lideranças fazerem isso de forma pontual. É preciso que tenha um posicionamento mais institucional. Agora, isso vai acontecer muito difícil, porque, né, quando você pensa em poder, também tem muita proximidade em capacidade, né, econômica. Então, quando você fala de que o orçamento, uma parcela grande do orçamento público está nas mãos dessas lideranças, por quê? Qual que é a razão deles se virarem agora, neste momento, contra o Bolsonaro? Então, pensando em meios e fins, né, finalidade, não há muito isso. Então, a gente vai ver essas né, falas pontuais, mas eu entendo, posso estar errada, mas entendo que nada tão significativo ou tão institucionalizado. Tatiana, vamos imaginar que as eleições aconteçam. Vamos imaginar que o presidente Bolsonaro perde as eleições. Ele não se reelege. Como é que você imagina o dia seguinte? Estela, oxalá tenhamos eleições, hein? É isso, nós, inclusive, como sociedade civil organizada, meios de comunicação, precisamos pressionar muito sobre isso, né? Entendo eleições e eu acredito que isso vai acontecer de fato, e Bolsonaro perca, depende muito de como que essa eleição vai acontecer. Então, a gente está agora no momento de pré-campanha. Todos os indícios são de que vai ser uma eleição muito violenta, do ponto de vista físico, podendo até ser físico, mas do ponto de vista da discussão política. Isso nas redes sociais vai ser, enfim, realmente bem problemático, né? Vimos também a vinda do Lula recentemente para a Unicamp, como que né, essa violência está exacerbada. Então, vai ser uma eleição muito violenta. Agora, tudo depende de uma primeira coisa, quanto que, né, qual vai ser o resultado da urna? Se a diferença entre, supondo que o Lula seja vencedor, entre ele e o Bolsonaro vai ser grande, e isso, né, faz com que o resultado seja menos contestado, como foi em 2014, né, foi uma eleição muito acirrada. A outra coisa, como é que a sociedade vai se articular neste período? Então, nós precisamos questionar os grandes meios de comunicação, as grandes lideranças empresariais, religiosas, vocês vão compactuar mesmo com isso? E pressioná-los para que eles possam se posicionar publicamente. Então, você vai apoiar né, essa trilha aqui para um golpe? Esse é um momento importantíssimo. Então, falava-se muito de frente, né? Uma frente ampla. A sociedade precisa se colocar como uma frente ampla pró-democracia e fazer escolhas, né? E essas escolhas, esses posicionamentos, eles precisam ser publicizados. Então, esses próximos meses serão muito significativos sobre isso, para a gente ver esses atores, como é que eles vão se comportar. Porque se a gente pegar 64, isso aconteceu. Né? Então, a grupos empresariais, grupos midiáticos, uma parcela da classe média apoiou. E se isso acontecer ao contrário, um apoio à democracia, como foi em 85, 83, 84, até eleição, né? Então, o período ali de direta já é um pacto social, né? Então, acho que a gente tem que observar isso. Considerando aí que os militares estão nesse rolo compressor sobre o TSE, tentando tirar a legitimidade do processo eleitoral, desacreditando aí um resultado possível nas eleições. Considerando que os militares estão nesse jogo com esse tipo de comportamento, significa que as Forças Armadas já aderiram à ideia de um golpe e que vão sair completamente do seu papel constitucional e entrar nessa aventura golpista? Essa é uma excelente questão também para a gente debater, né? Pelo menos os pesquisadores de Forças Armadas, não é meu caso, não estudo Forças Armadas diretamente, vem dizendo que não há uma unanimidade, né? Então a gente não pode olhar para as Forças Armadas de forma monolítica, mas essas lideranças que estão ali, né, dentro do governo Bolsonaro, que são muitas, há um revanchismo muito grande, e aí também a gente
pode recuperar a Comissão da Verdade no período do governo da presidenta Dilma Rousseff, e esse revanchismo ele é presente, né? Então, o que esses governos de esquerda fizeram e nós agora, no poder, podemos fazer. Então, esses militares não deviam estar lá. O poder político, ele não pode ser exercido por militares, justamente pela natureza do poder militar, que é o exercício e a detenção do monopólio legítimo da força física. Então, eles detêm a coação. Portanto, eles não podem trabalhar com consenso. Política é consenso, é negociação, né? Então, não deveriam estar lá. Essa posição é muito radical minha, é extremamente radical se, né, observarmos o que tem acontecido hoje, mas isso é parte da construção de democracia. Militares não se metem em política. Isso não quer dizer que um militar, isoladamente, não possa ser candidato, mas aí a gente teria que pensar numa quarentena, né? Então, não pode sair como militar, tem que ficar um período fora, enfim, existem mecanismos para pensarmos representação dessas pessoas, mas como corpo deveriam estar fora. E sim, pelos indícios que temos, há uma chancela, né, a esse processo aí de construção de golpe. Tatiana, o nosso tempo terminou, infelizmente. Desde já convido você para voltar aqui outras vezes, porque não vai faltar assunto, né? As eleições acontecerão em outubro e até lá a tendência é que a temperatura suba muito. Muito obrigada mais uma vez, bem-vinda e volte à Opinião Pernambuco. Pode deixar, Estela, voltarei sim. Obrigada pelo convite.